Oferta e a demanda de eletricidade. O fornecimento de eletricidade tem de corresponder à demanda. Os fornecedores precisam gerar mais energia elétrica quando a demanda é alta e menos quando a demanda é baixa. A demanda por eletricidade pode mudar ao longo de um dia, da temperatura, etc. As pessoas usam muita eletricidade de manhã e à noite usam menos quando estão na escola ou no trabalho e no fim de semana. Os condicionadores de ar funcionam muito mais no verão. Os aquecedores funcionam muito mais no inverno e muito menos na primavera e no outono. Por outro lado, o fornecimento de eletricidade pode ser afetado por fatores como condições climáticas, disponibilidade de recursos naturais e manutenção programada ou não programada dos sistemas. Os fornecedores normalmente medem a demanda em períodos de 15 minutos e precisam evitar a oferta insuficiente ou excessiva, mas gerenciar os altos e baixos da geração de eletricidade não é fácil. Os operadores devem garantir que a frequência da rede elétrica permaneça estável 24 horas por dia, 7 dias por semana com um limite de tolerância, por exemplo, de mais ou menos 0,050 Hz. Grandes desvios dessa frequência podem causar instabilidade na rede, e mesmo pequenos desvios podem afetar adversamente dispositivos sensíveis de uso final. Os desvios de frequência geralmente resultam de uma incompatibilidade entre a oferta e a demanda de energia em uma rede. Se a oferta for insuficiente para atender a demanda, a frequência do sistema diminuirá. Se a oferta exceder a demanda, a frequência aumentará. A falta de oferta ocorre quando os fornecedores não geram eletricidade suficiente. Isso pode causar problemas como apagões e quedas de energia. O excesso de oferta acontece quando os fornecedores geram muita eletricidade. Às vezes, eles podem vender essa energia extra, caso contrário, vai para o lixo. Isso porque a eletricidade gerada nesta situação não pode ser armazenada. Só pode ser convertida em outras formas de energia. Por exemplo, baterias gigantes podem transformar eletricidade em energia química e vice-versa. Os fornecedores geram eletricidade usando diferentes recursos energéticos. Alguns recursos são renováveis, outros não. Os recursos renováveis fornecem a eletricidade mais limpa, mas muitos deles são intermitentes. Isso significa que eles não funcionam o tempo todo. O vento nem sempre sopra. O sol nem sempre brilha. A chuva nem sempre cai. A demanda de pico descreve os períodos com maior consumo diário de eletricidade. Isso normalmente acontece de manhã e à noite. Esses gráficos mostram as demandas típicas de energia para verão e inverno. Os fornecedores prevêem quanta energia elétrica eles precisam gerar em um determinado momento usando registros históricos que permitem ver qual era a demanda em momentos semelhantes no passado. Modelos de computador avançados ajudam a interpretar as informações. As tecnologias de armazenamento de energia, como baterias de estado sólido, baterias de fluxo, volantes, ar comprimido, bombeamento de água e armazenamento térmico tornam possível armazenar energia quando a demanda é baixa e liberar quando a demanda aumenta. Os consumidores de energia possuem características diferenciadas de consumo, de acordo com a natureza de sua carga: residencial, comercial, industrial, rural, iluminação pública e serviço público. Sua conexão, trifásica, bifásica ou monofásica, e sua tensão de alimentação, alta, média ou baixa tensão. Portanto, suas curvas de carga apresentam um comportamento diferenciado de consumo no decorrer do dia. Neste ponto é necessário mencionar que a integração de energia renovável à rede elétrica apresenta desafios técnicos significativos. As principais preocupações são as flutuações de tensão e frequência, causadas pela variabilidade não controlável dos recursos de energia renovável. A natureza intermitente dos recursos de energia renovável devido às condições climáticas em constante mudança, leva a flutuações na rede elétrica interconectada. Uma iniciativa interessante são sistemas conhecidos como Energy Imbalance Market, IEM, atualmente usados na Califórnia. O IEM é uma plataforma que permite que os participantes comprem e vendam energia próxima ao horário em que a eletricidade é consumida, e oferece aos operadores do sistema visibilidade em tempo real das redes vizinhas. O resultado melhora o equilíbrio entre oferta e demanda a um custo menor.
A plataforma equilibra as flutuações de oferta e demanda, encontrando automaticamente recursos de baixo custo para atender às necessidades de energia em tempo real. Ela gerencia o congestionamento nas linhas de transmissão para manter a confiabilidade da rede e suporta a integração de recursos renováveis. Além disso, o mercado disponibiliza o excesso de energia renovável para as concessionárias participantes a baixo custo, em vez de desligar as unidades geradoras. Na figura temos as curvas diárias de acúmulo de geração de energia na Califórnia e a curva de demanda em vermelho. Note como o desequilíbrio é compensado usando os recursos energéticos dos participantes para equilibrar a oferta e a demanda a cada 5 minutos. A potência de um equipamento elétrico pode ser desmembrada em 3 partes: potência ativa, potência reativa e potência aparente. A potência ativa é aquela que o equipamento necessita para funcionar. Isto é, para realizar trabalho. É ela que converte a energia elétrica em mecânica, energia térmica, entre outras. A potência ativa é medida em quilowatts. Já a potência reativa é usada para a criação e manutenção dos campos eletromagnéticos das cargas indutivas ou capacitivas que não geram energia útil. Ela é medida em kVAR, kVA reativo. A potência aparente é a potência total absorvida pelo sistema elétrico. Sua unidade de medida é o kVA. Uma analogia muito usada para compreender melhor essa relação é um copo de cerveja com colarinho. Pode-se dizer que a potência aparente é a altura inteira do copo. Essa é a potência que se mede com os medidores convencionais. A potência reativa é a espuma, ou seja, ocupa espaço no copo mas não mata a sede, e a potência ativa é o líquido, que é o mais importante e mata a sede. O fator de potência, FP, pode ser expresso como FP igual a potência útil dividido por potência aparente igual a kW por kVA. Um triângulo retângulo é utilizado para relacionar as potências ativa, P, reativa, Q, e aparente, S. Para o caso de um sistema monofásico senoidal, temos FP igual a potência útil dividido por potência aparente, igual V vezes I vezes cosseno de π, dividido V vezes I. FP igual cosseno de π. Portanto, por definição, o fator de potência é um número adimensional entre 0 e 1. Cargas indutivas tais como motores e transformadores, equipamentos com bobinas, produzem potência reativa com a corrente atrasada em relação à tensão. Cargas capacitivas tais como bancos de capacitores ou cabos elétricos enterrados produzem potência reativa com corrente adiantada em relação à tensão. Se uma carga puramente resistiva é conectada à rede, a corrente e a tensão estarão em fase. Nesse caso, o fator de potência será FP igual cosseno de 0. Já para se obter 1 kW de potência ativa, quando o fator de potência é igual a 1, será necessário transferir 1 kW dividido por 1, igual a 1. Para se obter 1 kW de potência ativa, com fator de potência 0,2, será necessário transferir 5 kVA de potência aparente, visto que 1 kW igual a 5 kVA vezes 0,2. As cargas resistivas qualquer tipo de elemento de aquecimento. Os melhores exemplos são lâmpadas incandescentes, torradeiras, fornos, aquecedores e cafeteiras. Quaisquer dispositivos ou equipamentos que tenham bobinas são de natureza indutiva. Exemplos de carga indutiva são motores, solenoides, bobinas de contator, compressores, alto-falantes, relés, transformadores, indutores, geradores de energia, etc. Exemplos de carga capacitiva incluem baterias em condição de carga, cabos enterrados, circuito de partida de motores e uma longa linha de transmissão em corrente alternada conectada apenas à carga de iluminação. Dentro de um sistema elétrico, cargas resistivas são consideradas as mais comuns e as capacitivas as menos comuns. Frequentemente é possível corrigir o fator de potência para um valor próximo ao unitário. Essa prática é conhecida como correção do fator de potência e é conseguida mediante o acoplamento de bancos de indutores ou capacitores, com uma potência reativa contrária ao da carga, tentando ao máximo anular essa componente. Por exemplo, o efeito indutivo de motores pode ser anulado com a conexão em paralelo de um capacitor ou banco de capacitores, junto ao equipamento.
Em particular, os inversores de sistemas fotovoltaicos têm a capacidade de injetar corrente com defasagem controlada, em relação à tensão, na rede elétrica de distribuição. Isso permite ao inversor controlar as quantidades de energia ativa e reativa que ele injeta na rede elétrica. As concessionárias de energia estabelecem que os consumidores, especialmente os que possuem cargas maiores, mantenham os fatores de potência de suas instalações elétricas dentro de um limite mínimo, hoje 0,92. Caso contrário, serão penalizados com cobranças adicionais. Redes inteligentes, Smart Grids. Em um local com fornecimento de energia convencional, a empresa de energia elétrica só saberá se o serviço foi interrompido caso um usuário informe. Já com a rede inteligente, a companhia toma conhecimento imediato, já que alguns componentes da rede, como medidores inteligentes, interrompem o envio de dados do sensor. Uma empresa pode gerenciar a distribuição de forma muito mais eficiente ao garantir que todos os componentes da rede, incluindo medidores elétricos, transformadores e linhas de energia, tenham endereços IP, sendo capazes de utilizar comunicação bidirecional. O sistema inteligente é equipado com sensores que coletam e transmitem dados. Por meio dessa transmissão de informações é possível ajustar o fluxo de eletricidade de forma automática. Os controladores recebem as informações em tempo real e podem agir diante de qualquer problema, sem intervenção humana e de forma imediata. Nesta figura vejo os avanços que as redes inteligentes apresentam no processo de digitalização. Redes inteligentes possuem a capacidade bidirecional de fluxo energético. Ou seja, são redes que podem tanto levar energia a um estabelecimento, quanto distribuir a energia gerada pelas placas solares ou outros geradores desse estabelecimento. Para isso, a energia deve passar pelo medidor inteligente, um medidor bidirecional. Se um prédio, por exemplo, tiver placas solares que produzem mais do que ele consome, o excedente é redistribuído em outras localidades. Historicamente, os picos de consumo de energia ocorrem à noite, contudo, os horários de maior geração são durante o dia. Redes inteligentes farão o gerenciamento de um banco de energia, que possibilita o armazenamento de grandes cargas por algumas horas.